Boa noite a todos. Querido Hernani, nosso presidente do Simprofaz, muito obrigado pelo convite, oportunidade e privilégio de estar aqui. Nosso querido ex-ministro da Justiça, advogado-geral da União, advogado público e grande jurista brasileiro, que é o nosso querido José Eduardo Cardoso, nosso reitor, ex-PFN, Dr. Lodge, muito prazer conhecê-lo. Nosso querido Toninho, também pessoalmente um prazer conhecê-lo. Meu estimado Procurador-Geral da Fazenda e amigo, e grande conselheiro e companheiro de batalhas, nosso querido Levi, e em especial vocês, procuradores da Fazenda, que dedicam esse tempo gostoso, né, de estar aqui num bonito resort, aproveitando a praia, mas, ao mesmo tempo, debatendo temas tão importantes para a instituição, a carreira e, por que não dizer, para todo o país. Um tema como a democracia é um tema que afeta todos nós, né? Não apenas aquilo que é diretamente ligado ao Simprofaz, mas a democracia é um compromisso de todos nós brasileiros, em especial dos advogados, e de modo ainda mais pontual na nossa realidade da advocacia pública como um todo. Eu vou adentrar um pouco nas palavras que o Levi pontuou inicialmente, na minha conclusão, e gostaria de, antes de chegar à conclusão, abordar 3 pontos. Em primeiro lugar, nossos valores democráticos. Em segundo lugar, como é o nosso sistema democrático de separação de poderes. Em terceiro lugar, como é a nossa representatividade democrática. Se nós percorrermos, no primeiro ponto, a história da democracia, e desde as revoluções francesa e americana, vendo todos os grandes marcos constitucionais, aquele primeiro momento das revoluções, o segundo momento, início do século XX, tentando corrigir o não equilíbrio dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, onde se deu um sobrepeso à liberdade e se esqueceu um pouco da igualdade e da fraternidade. Num segundo momento, início do século XX, onde, diante da ausência de controle de uma grande liberdade, se viram desequilíbrios sociais, e as constituições do início do século XX buscam trazer um melhor equilíbrio social, justamente focando na igualdade. Ali surgem, por exemplo, os primeiros direitos trabalhistas, previdenciários, etc. E também um período pós-guerra, quando surgem novas constituições, como, de maneira muito significativa, nós temos no Brasil, principalmente a Constituição de 88, e as constituições do final da década de 70, Portugal, México, a própria Constituição pós-guerra da República Alemã, ainda na década de 40. Nós vamos perceber que os valores democráticos, eles se repetem em todos os 3 cenários. Própria liberdade, igualdade e fraternidade. Mas agregando a eles paz, segurança, bem-estar, valor da vida. São valores que permeiam todas as constituições. Na nossa, eles são bastante mais sintetizados no próprio preâmbulo da nossa Constituição.
Constituição espanhola, ela traz os valores de modo expresso, já no próprio corpo constitucional. E a grande questão para as crises na democracia é quando nós vemos um grande desequilíbrio no respeito aos valores democráticos. Então, por exemplo, nós temos vivenciado nos últimos anos uma grande crise no que tange à vida, o valor da vida na nossa sociedade, o valor da segurança na nossa sociedade, paz social, bem-estar, tanta desigualdade. E dentro desse contexto, onde nós mesmos não somos capazes, seja como sociedade, seja como Estado, de garantir a substância desses valores, nós vamos ter momentos de crise. Porque esses valores não são só constitucionais, não são só democráticos, eles são valores humanos. Tanto é assim que as revoluções não teriam acontecido no final do século XVIII, se esses valores fossem já uma realidade presente na vida da sociedade daquele tempo. Ou seja, todas as vezes em que nós tivermos uma disfunção no equilíbrio entre esses valores, nós teremos crises sociais. E num ambiente democrático teremos crises dentro da própria perspectiva democrática. E a grande questão é como equilibrar esses valores. E tem um valor, um único valor, que se presente na nossa sociedade, ele será capaz de equilibrar e fazê-lo coexistir esses valores e trazer equilíbrio e uma perspectiva de maior solidez na nossa democracia. Esse valor é a justiça. Se nós formos capazes, enquanto sociedade, enquanto Estado, de trazer sensação de justiça, e aqui eu me valho de Zagrebelsky, e ele diz o seguinte: olha, nós estamos há 2000 anos tentando definir o que é justiça, e nós não conseguimos chegar a um consenso. Mas uma coisa é certa, ainda que eu não defina o que é justiça, há um consenso na sociedade do que é a injustiça. E se eu, como Estado, sou capaz de prevenir a injustiça na sociedade, eu vou trazer uma sensação de justiça e eu vou trazer mais equilíbrio ao Estado democrático. E eu faço esse fechamento do primeiro ponto para nos lembrarmos que nós somos função essencial à justiça. Então, se a justiça é um ponto de equilíbrio e de harmonia para a democracia, uma função essencial para isso é a atuação da advocacia pública. Segundo ponto da minha fala, o Estado democrático de direito, como bem disse o ministro Cardoso, está baseado na separação de poderes. Muito desde a perspectiva do próprio Montesquieu, que também, referenciado pelo ministro Cardoso, disse que quem tem poder tende a abusar dele, vai até onde encontra limites. Estudando um pouco sobre as raízes históricas
do corporativismo brasileiro. Há um livro, não me recordo o autor, mas ele faz uma referência a Mussolini. Referência a uma frase de Mussolini. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, Mussolini propôs um desequilíbrio entre o Estado e a própria sociedade. Se nós ficarmos apenas com o equilíbrio dentro do próprio Estado, mas com reflexos na sociedade, nós vamos na separação e na harmonia entre os poderes. Nós temos poderes independentes e harmônicos. E certamente essa harmonia impõe que um poder controle o outro poder. Não é à toa que, como bem também pontuou o ministro Cardoso, nos Estados Unidos da América se fez o controle judicial. E há uma razão histórica para isso. Como é que nasce a Revolução Americana? Através de um lema: não taxação sem representação. Por quê? Porque as colônias americanas viam dois poderes da Inglaterra como opressores a eles: o poder da coroa, o executivo, e o poder do parlamento legislativo. Então ele constrói um sistema democrático onde ele concebe como poder virtuoso o poder judiciário. É ele que vai controlar esses dois poderes que me impõem taxação, impostos injustos, sem que eu sequer tenha o direito de participar da sua construção. Já na França, a Revolução nasce contra uma monarquia corrompida e contra uma burocracia corrompida. Contra o senhor juiz, o senhor meirinho, o senhor oficial de justiça, o senhor escrivão. E aí concebe qual o poder como virtuoso? O poder legislativo, que representa a nação e, como tal, será capaz de fazer leis justas. O grande problema é que, na nossa realidade hoje, nós vemos crises nos três poderes. Justas ou injustas, nós vemos crises. A grande realidade, e aqui nenhum juízo de valor, é que o presidencialismo de coalizão fracassou no Brasil. E por isso que nasce, na minha concepção, um terceiro ciclo democrático, pós-88. Primeiro ciclo, buscando-se um equilíbrio nas contas públicas e da inflação. Segundo ciclo, buscando-se uma melhor distribuição de renda. E o terceiro ciclo, que nasce agora, buscando-se um Estado eficiente, um Estado menor e um Estado capaz de responder positivamente a uma crise de representação verificada pela própria sociedade. Diante desse segundo ponto, da separação, da independência e da harmonia entre os poderes, mais uma vez ganha destaque quem? A advocacia pública. Por quê? Porque o nosso papel é dialogar com os três poderes. Nós representamos os três poderes. E nós temos que ser fator de equilíbrio para que haja essa independência e para que se crie essa harmonia. E aí é verdade. Às vezes nós somos criticados, porque não somos nem
radicais de um lado, nem radicais de outro. Mas temos um papel fundamental de sermos agentes de equilíbrio para que aqueles valores democráticos que se sintetizam na justiça sejam uma realidade na nossa sociedade. E aqui eu vou para o meu terceiro ponto. Se a democracia tem valores, se a democracia parte de uma separação de poderes, nós vivemos, em terceiro lugar, uma democracia representativa. E há basicamente 3 tipos de representação. A representação por mandato, que tem um enfoque jurídico, e que os nossos políticos têm esse tipo de representação, mas que nós, da advocacia pública, também a temos. O que diz o artigo 131? Que a Advocacia Geral da União representa, judicial e extrajudicialmente, a União. Ou seja, a Constituição nos deu um mandato de representação. Ou seja, todas as políticas públicas, quando necessário, a sua apresentação, a sua defesa perante o judiciário, quem o faz? Somos nós. Então, assim como o representante político exerce um mandato, nós também, no aspecto jurídico, somos os grandes representantes e credenciados por este mandato. Daí a importância do equilíbrio. Mas há um segundo tipo de representação de cunho mais sociológico, que é chamada de representatividade. Esse tipo de representação, nós vemos muito num grupo político, quando ele age a partir de ser um espelho do seu próprio grupo. É como se o deputado que é empresário, ele agisse só para agradar os empresários. O deputado que é professor, só para os professores. O que é sindicalista, só para os sindicatos. O que é jornalista, para os jornalistas. Esse tipo de representação, ele traz uma sensação de maior eficiência num primeiro momento. Porque o representado se vê na figura do representante. E, na medida em que esse representante espelha os anseios desse grupo, ele se sente melhor representado. Porém, esse tipo de representação, ele tende a ser ineficiente, porque ele vai olhar apenas uma parcela da sociedade. Mas há um terceiro tipo de representação, que é a representação responsável. Essa representação demanda do representante que ele responda de forma eficiente aos anseios não só de um grupo, mas de toda a sociedade. E qual das 3 representações é a melhor? Certamente a responsável. Porém, desde que ela mantenha um equilíbrio com as demais representações. Desde que o responsável não se esqueça que ele também tem um mandato e tem que, portanto, cumprir as leis. Desde que o responsável não se esqueça que ele também representa uma sociedade que deposita anseios nele. Então, se toma uma decisão, e, por exemplo, às vezes, e aqui é uma abordagem genérica, todo economista tende a ser mais focado nos números. Se você vai conversar com um político sobre o mesmo tema, ele tem
tende a ser mais focado na repercussão daquela política. E se você conversa com alguém, com um jurista, ele tende a analisar a questão desde a perspectiva de conformação legal ou não daquela política. E qual é a melhor decisão? Normalmente, aquela que será capaz de equilibrar as três visões: eficiência, representatividade e legalidade. E aqui, novamente, o papel fundamental da Advocacia Geral da União. O que eu quero dizer com isso é que, se nós queremos consolidar uma democracia que seja cada vez menos formal e cada vez mais material, nós vamos depender de uma depuração constante do sistema político, nós vamos depender de uma busca constante por um Estado eficiente, e nós vamos depender de advogados públicos capazes de se verem como representantes desta mesma sociedade e também como responsáveis para a consolidação dessa democracia. Isso nos faz muito maiores do que nós normalmente nos percebemos. Mas também coloca sobre nós uma responsabilidade com o país muito maior do que aquela que nós temos exercido naturalmente. Nos traz um reconhecimento, mas também nos traz uma responsabilidade. Nós não somos os políticos, mas nós somos os conformadores da política pública, desde o aspecto jurídico, com um viés de eficiência e legalidade. E dentro desse contexto, eu queria nos situar agora num aspecto, indo para a conclusão, num ponto específico da reforma administrativa. O que eu penso sobre a reforma administrativa? Primeiro, que ela é necessária. Ela é indispensável. Infelizmente, nós temos uma estrutura burocrática que não foi capaz de trazer até o presente momento o perfeito equilíbrio que a nossa democracia demanda entre mandato, representatividade e responsabilidade. Em vários setores, ou em alguns aspectos da estrutura orgânica do Estado, nós precisamos reformular esse Estado. Adentrando sob essa perspectiva, então, de necessidade de uma reforma, nós precisamos ver em que medida essa reforma deve ser feita. E aí eu volto à palavra do equilíbrio. E esse equilíbrio eu me refiro a uma mazela. Poderia me referir a outros tantos aspectos, mas há uma mazela típica do nosso país, que é a corrupção. A burocracia excessiva gera corrupção. Porém, a ausência de burocracia também gera corrupção. Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio.
E como é que eu penso deve ser, no aspecto estruturante, uma reforma? Ela deve primar pelo respeito às culturas organizacionais, porque se não houver respeito à cultura organizacional, há o risco de ineficiência. Não que se deva conformar às culturas equivocadas, mas se deve respeitar culturas. Mas um respeito a partir da construção de uma cultura dentro das organizações que demande abertura orgânica. As organizações, para serem harmônicas, elas têm que conversar entre elas. E a Advocacia Geral da União, para representar essa democracia, ela tem que ser capaz de conversar com as outras instituições e ser um fator de equilíbrio e diálogo entre todas as instituições. Nós precisamos preservar uma cultura de confiança, onde, valendo-me aqui da teoria do agente principal, onde o principal, que é a sociedade, seja capaz de confiar nos seus agentes, e que não haja interesses espúrios que rompam essa relação de confiança, o que significa uma cultura de ética, de probidade, de integridade, de moralidade. Em terceiro lugar, uma cultura de aliança, onde, se há um sistema corrompido em rede, nós precisamos ter um sistema em rede que trabalha a ética, a transparência, a eficiência no serviço público, e uma cultura dialética, onde eu seja capaz de aprender com o diferente, sem necessariamente ter que concordar com aquele que é diferente. Então, que, em primeiro lugar, respeite a cultura e transforme a cultura para esses 4 aspectos que eu coloquei para vocês: abertura, confiança, aliança e dialética. Mas também que traga uma nova estrutura. E é interessante que Margaret Thatcher fez uma grande reforma administrativa na Inglaterra. E ela se baseou, agora não sei se consciente ou não, mas os livros me indicaram isso, em pilares da estrutura organizacional vista na década de 70, nos países nórdicos, em especial Suécia. E essa estrutura organizacional, ela trabalhou a partir de 2 vertentes teóricas. Uma estrutura hierarquizada, de um lado, e de outro, uma estrutura com ampla liberdade funcional. E a decisão foi seguir um caminho do meio. Ou, de modo mais específico, uma estrutura que focasse a eficiência. E essa estrutura era baseada em 3 pilares. A necessária independência técnica por aqueles que têm poder de tomar decisão na estrutura do Estado. 2, a necessária coordenação administrativa. 3, a necessária responsabilidade funcional. Ou seja, tem que prestar conta. Tem que responder pelo abuso, pelos excessos, pelos desvios. Esses 3 pilares coexistem. Não é a independência sozinha.
a independência com coordenação e com responsabilidade. Essa tem sido a nossa defesa na construção dessa reforma, que não está pronta, que tem um esboço inicial. Toninho abordou alguns aspectos desse esboço, mas que não necessariamente chegará dessa forma, porque ainda está em formatação, e nós temos tido um papel de buscar trazer um pouco essa perspectiva para a construção dessa reforma. Não só de modo específico a AGU, mas de modo mais amplo também, em especial no que tange as carreiras típicas de Estado, porque essas são tomadoras de decisão. Dentro dessa perspectiva, quero dizer que o próximo ano será um ano muito desafiador para a AGU e para a construção dessa nova estrutura administrativa. E como é que eu nos vejo? Eu nos vejo com muito otimismo. Mas, ao mesmo tempo, conclamando a todos a sermos responsáveis, ou corresponsáveis. Corresponsáveis com o que já temos, e corresponsáveis com aquilo que precisamos construir. Precisamos ser eficientes hoje, mais do que ontem, para ter voz na construção de um Estado materialmente mais democrático e mais eficiente no futuro. Esse otimismo meu de corresponsabilidade, ele tem uma empatia muito forte, e aqui eu volto ao início da fala do Levi, ao que nós vivenciamos institucionalmente, a AGU, PGFN. Se há algum valor em eu estar aqui para a PGFN, há muito valor em você estar onde está para a AGU como um todo. Da mesma forma que a gente pôde contribuir, tenha certeza que você tem contribuído muito. Hoje nós trabalhamos sinergicamente. Eu nem vou falar do passado, vou falar da nossa realidade. Não se vê a AGU e PGFN, se vê uma única instituição trabalhando harmonicamente, buscando o equilíbrio, buscando a construção, buscando viabilizar as políticas públicas, buscando defender o erário e buscando o equilíbrio em N aspectos de construção desse Estado democrático nesse terceiro ciclo, dentre eles na própria reforma administrativa. Você tem sido fundamental, sua equipe tem sido fundamental, Fabrício da Soler tem sido fundamental. Para quem não sabe, o Fabrício não é só um dos adjuntos do advogado-geral. O Fabrício é o terceiro na linha de sucessão na AGU. Na minha ausência, na ausência do vice, quem responde? Não é o PGU, não é a SGCT, não é o consultor-geral. É o Dr. Fabrício da Soler. Ou seja, daí a importância do Caio estar aqui também. Daí a importância de alguns colegas procuradores federais estarem aqui também.
Porque, além dessa sinergia que existe entre as equipes, entre as pessoas e entre as instituições, mas fundamentalmente existe por conta do perfil das pessoas, porque, no fundo, as instituições são representadas pelas pessoas. Mas o meu otimismo, ele alcança também a esperança de que as associações que compõem a representação dos membros da Advocacia Geral da União tomarão consciência da necessidade de serem capazes de construir caminhos comuns para que, numa reforma que busque refazer a estrutura orgânica do Estado, se reconheça que esse equilíbrio será fundamental através do fortalecimento do papel da Advocacia Geral da União. Porque nenhum contrato, nenhuma política pública, nenhuma reforma administrativa, nenhuma reforma tributária, nenhuma privatização, nenhum leilão, nenhuma concessão se faz sem que nós tenhamos que opinar e nos manifestar. Mas nós só seremos capazes de externalizar essa realidade através da eficiência do nosso trabalho, que tem, podem até reclamar, mas que tem, e é bom que seja assim, que ser demonstrado todos os dias, e tem que ser assim porque nós temos que prestar contas a uma sociedade que demanda de nós e anseia que nós bem representemos essa sociedade. Mas, além disso, através da construção de consensos comuns que nos façam crescer, não em número, não em orçamento, mas em relevância real e efetiva para essa sociedade, através das pontes que as associações podem construir. Durante muito tempo, nós ficamos debatendo sobre aquilo que nos divide, esquecendo de falar sobre aquilo que nos une. E assistimos esse tempo todo uma instituição que era a Defensoria Pública, com uma estrutura muito menor que a nossa, ter um marco constitucional muito melhor que o nosso hoje. Mas eu acredito e tenho esperança acima de tudo, porque eu sei, porque eu vivencio. Eu não conheço, na administração pública, servidores tão qualificados como são os membros da Advocacia Geral da União. Qualificados tecnicamente e qualificados pelo espírito público. Não tenho dúvida de que, mesmo em momentos difíceis e desafiadores, o atributo de cada um dos senhores nos faz ser capazes de superar qualquer obstáculo e de construir qualquer nova perspectiva cultural, organizacional e democrática,
à altura da dignidade, não de nós, porque nós não existimos para nós mesmos, mas do povo a quem nós representamos. Concluo e finalizo. Meu pedido, unânimos, estejamos unidos, não nominalmente, essa carreira, a outra carreira, mas nos ideais e nos propósitos. Esse é o aspecto, esse é o grande aspecto, esse é o segredo capaz de nos fazer consolidar como uma instituição essencial não só à justiça, mas à democracia e ao Estado democrático. Meu muito obrigado a todos.